dia. Hoje o nosso tema é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título desse capítulo é Os Trabalhadores da Última Hora. E ele começa com a narração de uma parábola de Jesus que está no Evangelho de Mateus, que tem um título de Trabalhadores da Vinha. E a gente às vezes acha que todo mundo já leu o Evangelho, conhece tudo, e às vezes a gente não conhece o básico, né? Quando eu estava lendo Os Trabalhadores da Vinha, a parábola, me lembrou muito, acho que todo mundo aqui lembra da época que a gente ouvia muito falar dos boias frias, não é? Eram aqueles trabalhadores no interior que ficavam nas pracinhas logo cedo. E aí, os grandes proprietários de terra que tinham um canavial ou algo assim, eles passavam com aqueles caminhões, recolhiam esses homens, mulheres, adolescentes, até crianças, e levavam para a plantação. Nessa plantação eles ficavam o dia inteiro, eles levavam já a sua comidinha, por isso chamados de boias frias, e aí no final da tarde eles eram devolvidos lá para a pracinha da cidade, não é? A gente cansou de ver acidente de caminhão com boias frias, mas por que eles usam esses boias frias, né? Porque numa plantação em geral você precisa de muita gente na hora de preparar a terra e semear, e na hora da colheita. Naquele meio tempo do crescimento, não precisa de tantos trabalhadores. Então, os donos da terra não vão gastar mantendo o pessoal lá. E nessa parábola que a gente vê de Jesus é exatamente isso. Para quem nunca viu uma plantação, um parreiral, né? A parreira é uma árvore que não é muito alta, mas ela às vezes tem anos. E ela produz, e geralmente as frutas amadurecem todas ao mesmo tempo. A maior parte das uvas são feitas para fazer vinho. Então, na hora que você vai colher, o que você tem que fazer? Você tem que colher todas rapidamente, porque se você colher umas antes, elas vão estar verdes. Se você colher depois, elas vão ter passado do ponto. E aí, na hora de fazer, né, de amassar a uva para fazer o vinho, ele não vai ficar tão bom. Então, o que o dono da vinha precisa? No dia da colheita, a gente vai ter que colher tudo. Até porque eles põem naqueles tonéis imensos, não é? E aí as uvas vão lá, não dá para você pôr metade, usar tudo aquilo para fazer um pouquinho e depois... Não, eles já fazem tudo. Então, nessa parábola, a gente vê que o dono da vinha saiu logo de madrugada, passou na pracinha, tinha um bando de gente, levou um bando de gente. Dali umas 3 horas ele passou de novo, eram umas 9 horas da manhã, achou mais umas pessoas por ali, levou. Meio-dia, 3 horas. Quando foi 5 horas da tarde, já estava quase escurecendo, ele viu que tinha um bandinho ali ainda. Aí ele perguntou, mas o que vocês estão fazendo aí? Aí o pessoal falou, ninguém contratou a gente para trabalhar. Aí ele falou, vamos lá também para minha vinha. Na hora de pagar, ele começou desses que tinham chegado 5 horas da tarde. E ele deu um denário, que é um pagamento adequado para um dia de trabalho. E ele foi indo dos que chegaram por último, para os que tinham chegado primeiro. Só que aí, os que chegaram primeiro ficaram bravos. Porque ele chegou 6 horas da manhã e eu cheguei 5 horas da tarde. Eu vou receber o mesmo que ele? Não é justo. E quando a gente lê a parábola, pelo ponto de vista da gente, parece injusto, não é? Mas quando a gente pensa em recompensa material, para o trabalhador pode parecer injusto. Vamos pensar na obra. O que foi mais importante para o dono da vinha? O que chegou lá em cima, lá cedo, ou o que chegou no fim do dia? Todos foram importantes. Porque se não tivesse os últimos também, não teria dado tempo de colher toda a uva. Então, para a obra ficar pronta, todos foram igualmente importantes. E aí entra um pouco do nosso orgulho material. Pô, se eu fiz mais que ele, eu mereço mais que ele. Eu não estou pensando na obra, eu estou pensando na minha recompensa. E
parábola é muito importante porque ela mostra que cada um de nós pode cooperar com a obra dentro do que tem de possível. Se ele, vou usar ele, porque ele está aqui de lado, né? A gente fica junto. Se ele pode cooperar com 1 milhão para a obra, maravilha. Se eu posso cooperar com 10, maravilha. A gente lembra muito, e aí vocês lembram da parábola do óbolo da viúva lá? Parábola não, né? Na verdade não é uma parábola, é uma passagem que tem, né? Que Jesus está ali perto do templo e tem um negócio onde o pessoal jogava moedinha. Aí chega, né? O milionário, tô brincando, tá, gente? Vocês leiam lá a parábola que vocês verem direitinho. Mas ele tinha muito dinheiro, joga um monte lá. Aí vem uma senhorinha, assim, toda disfarçando, bem humilde, pega 2 moedinhas bem pequenininhas e joga lá dentro desse vaso também. Só que como era pouquinho, fez aquele barulho no vaso, né? Tlim, tlim, tlim. E aí Jesus fala, quem doou mais? O cara rico, em termos de dinheiro, doou mais. Mas é o Elon Musk doando $1 milhão. Concorda? Pensa numa pessoa que não tem quase nada e doar um pouquinho daquilo que ela tem. Então, a doação, o trabalho, vai ser sempre proporcional ao que a gente pode fazer. Aí, é importante a gente pensar, quando o Kardec traz essa reflexão do trabalhador da última hora, que hora é essa? E aí eu vou falar para vocês. A hora é o dia de hoje. Não porque hoje é o último dia, né? Nós espíritas sabemos que nós somos imortais, nós sabemos que aconteça o que acontecer, a nossa vida agora não termina. Nós teremos inúmeras oportunidades de aprender, de conviver, de amar, de trabalhar. Mas vocês e eu não podemos fazer nada com o nosso passado. Ele é lembrança, é experiência. O nosso futuro a gente pode planejar, mas de verdade a gente não pode fazer nada. A gente pode fazer hoje. Então hoje, gente, é o dia mais importante da vida da gente. E sendo o dia mais importante da vida da gente, a gente tem que ser o trabalhador do hoje. Não importa se a gente tem aquelas pessoas que passaram a vida inteira, né? Porque as pessoas, quando a gente dá aula, a gente fala, porque Jesus, porque Chico Xavier. Aí todo mundo fala, ai gente, mas ficar se comparando com Chico Xavier, com Jesus, até baixa, né? Assim, ainda fala, caramba, quem sou eu? Eles começaram, assim como nós, com um dia e com o propósito de se melhorar. Talvez muitas pessoas falem, mas eu posso fazer tão pouco. Eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouca saúde, eu tenho pouco conhecimento. E aí, de verdade, isso não é desculpa. Assim como a viúva que jogou as 2 moedinhas, cada um de nós tem pelo menos uma moedinha que pode jogar. Então vamos lá, vou dar um exemplo para vocês que eu acho maravilhoso. Muita gente conheceu o Stephen Hawking, que era um físico britânico, e ele foi, com certeza, uma das maiores inteligências do século XX. Ele morreu agora em 2013, se eu não me engano. Mais ou menos, tá? Depois vocês vejam na internet. Depois do Albert Einstein, com certeza, ele foi a maior inteligência que a gente teve. Ele tem livros incríveis. Esse moço descobriu que tinha esclerose lateral amiotrófica com 21 anos. Ele desencarnou com 76. Ele escreveu vários livros, fez várias palestras, parou de falar, porque teve uma vez que ele teve um problema, teve que fazer uma traqueostomia. E quando você faz a traqueostomia, muitas vezes, por isso que ele falava com aquela voz robótica, né? Quem já viu na internet vê, né? E ele conseguiu, depois, se comunicar através dos movimentos dos olhos, acionava algo no computador e aparecia escrito o que ele estava pensando, querendo falar, e o que aparecia escrito era transformado em som. A gente está ficando muito bom na tecnologia, né? Esse é um exemplo que eu queria trazer para vocês. Tinha saúde?
mas ele usou tudo que ele podia para deixar uma marca na Terra. Aí eu vou trazer um exemplo espírita, que acho que muita gente já ouviu falar, ou não. Chama-se Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça tem um livro que vocês podem depois ver com a Helena, chama-se O Gigante Deitado. O Jerônimo Mendonça era um rapaz pobre. Na puberdade ele começou a ter artrite reumatoide. Artrite reumatoide vai atacando as juntas, você vai ficando tudo encapilhadinho, sabe? E ele, naquele tempo, hoje a gente tem tanto medicamento, né? A gente já quer agradecer a Deus. Mas naquele tempo não tinha muitos remédios. Ele ficou primeiro sem andar, depois ele ficou travado e por fim ele ficou numa cama. Ele fazia palestras. Nós temos um centro espírita amigo aqui na Rua Clélia que chama 3 de Outubro. O Jerônimo Mendonça fez palestra no 3 de Outubro. Levavam ele de maca. Ele fazia palestra deitado. De vez em quando ele tinha uns problemas por conta da saúde e ficava internado, as pessoas iam no quarto do hospital para pedir conselho para ele. Ele não se mexia, e ele ainda ajudava as pessoas. Estava com problema financeiro, sabe? Aquele que está com a encravada, que vai pedir ajuda para o outro, né? Com 31 anos ele perdeu a visão. E ele era de um bom humor. Vale a pena vocês conhecerem a vida dele. E aí vocês vão olhar para mim e falar, mas você tem uns exemplos, né? Aí eu estava vindo para cá e eu fiquei lembrando, e eu vou contar um caso, não é pessoal porque não é meu. Lá no centro em que eu trabalho, tem uma senhorinha, ela se chama Vilma. A Vilma tem 94 anos, estudava junto comigo aos sábados. Uma gracinha, miudinha, a voz já está bem fraquinha. E a Vilma, desde que eu entrei nesse centro em 95, ela já estava lá. Bom, aí a Vilma adora trabalhar no centro da paz, assistir aula. Ela vai, senta na primeira carteira, sabe? Assim, aquela fofinha que você olha e fala, eu quero para mim de foto. No meio do ano passado, a Vilminha chegou para mim e falou assim, Inês, olha, eu queria falar uma coisa, eu não vou ouvir mais. Filha, Vilminha, sabe, ela é um símbolo da casa, né? O que aconteceu, Vilminha? Minha irmã não está bem de saúde. Ela não pode ficar sozinha, tenho que tomar conta dela. Ela já está de idade. Juro, eu parei para pensar numa pessoa de 94, a irmã dela tem 98. A Vilma, com 94, toma conta da Helena, chama Helena, com 98. Toda semana ela me manda aquelas figurinhas no WhatsApp. Então, assim, 94 anos, aí sabe o que ela falou para mim? Que ela está aprendendo inglês online. Gente, eu não estou brincando, depois se vocês quiserem eu mostro a foto dela para vocês. Em termos de mundo, quem é a Vilminha? Ninguém. Uma velhinha ali. Em termos de trabalhadora da última hora, quem é a Vilminha? A Vilminha é uma pessoa que está fazendo o que ela pode para ajudar alguém. E isso é o trabalhador da última hora. O trabalhador da última hora não é o que vai fazer a revolução. Esses são os missionários que vêm para a Terra. Nós, quem sabe, pode ser queira Deus que tenha algum missionário aqui. Mas se a gente não for um missionário, a gente pode ser aquele que é gentil dentro da nossa casa. A gente às vezes pensa tanto em trabalhador da última hora, e aí a gente pensa em obras imensas, aqueles que vão revolucionar o mundo. O mundo vai começar dentro da nossa casa. Né? No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta onde o Kardec pergunta para os espíritos o que aconteceria na Terra se acabasse, né, a instituição família. E os espíritos respondem que a gente voltaria à barbárie. Olha como é importante o trabalho dentro dessa pequena célula chamada família. E aí a gente cresce. A gente vai ser gentil
na casa espírita. A gente vai ser gentil no porteiro do prédio. A gente vai ser gentil na rua. Mas eu não vivo sozinho. Todos temos algo para dar. E eu acho muito interessante que, se a gente for humilde, a gente vai descobrir que a gente vai ser trabalhador até quando a gente não faz. Tem uma passagem no livro Paulo Estevão, acho que muita gente já leu. Quem não leu tem que ler antes de desencarnar. Quando a gente chegar no mundo espiritual vai ter chamado oral. Você leu Paulo Estevão? Não, conta. E o Paulo Estevão, ele narra a conversão do Saulo de Tarso, que depois de se tornar cristão, mudou de nome, né? E é muito interessante, porque o Paulo foi um grande divulgador do cristianismo, mas ao mesmo tempo, não é porque ele se tornou cristão que ele ficou, digamos assim, amoroso não é a palavra, mas o Paulo era meio pé no peito de vez em quando, né? A gente viu quando ele precisava brigar. E o Paulo, que andava pregando, levando a mensagem do Cristo para muitos lugares, não se entendia muito bem como Tiago, que era um dos apóstolos de Jesus, que ficou em Jerusalém tomando conta da casa do caminho. Quando Jesus ele morre na cruz, ressuscita lá no terceiro dia, depois ele aparece para os apóstolos e para todos aqueles lá, e depois ele volta como espiritual. Os apóstolos começaram então e se juntaram a montar a Casa do Caminho, que era um lugar onde aqueles que tinham fome, que estavam doentes, que estavam precisando de qualquer coisa, podiam pousar. Ótimo. Só que tinha uma discussão muito grande no começo do cristianismo. Sabe o que era? Quem eram os primeiros cristãos? Judeus. O Pedro era judeu, o João Evangelista era judeu. Por quê? Eles foram criados dentro da tradição judaica, não é? Jesus era judeu. Jesus foi circuncidado, foi levado para ser apresentado no templo, certo? Então eles tinham, dentro da vivência deles, eles todos vieram dessa educação judaica. Os apóstolos queriam, então, que quem fosse entrar para o cristianismo tinha que seguir algumas práticas do judaísmo. Uma delas, circuncisão, que é tirar o prepúcio, né? O Paulo já revolucionou, né? Não, peraí. Em Cristo eu sou nova pessoa. Não tenho que seguir tradição. Não tem que seguir esse negócio de sábado, não é? Não tem que fazer circuncisão. E começou a dar uma briga. Ótimo. Aí o Paulo estava lá longe e o Pedro estava em Jerusalém. Quando o Pedro chegou lá onde o Paulo estava, eu não me lembro agora onde é, leio no livro, e aí o Paulo, no livro conta que o Pedro, ele interagiu com esses que não eram judeus, que eles chamam de gentios. Tem judeu e quem não é judeu é gentio, com O, não com L, tá? E o Pedro, todo amigável com os gentios e tal. Dali a pouco chegou um pessoal de Jerusalém e o Pedro ficou meio sem graça de estar confraternizando com o pessoal que era gentio, que não era judeu. Aí o Paulo ficou bravo, né? Caramba, Pedro tem duas caras. Na hora que os caras lá de Jerusalém não estão olhando, ele é amigo de todo mundo. Na hora que eles chegam, aí ele fica só com os judeus. Teve a hora lá da pregação no templo. Aí, na hora que vai começar, como eu disse, Paulo é pé no peito, ele chegou e falou assim: ó aqui, Pedro, na frente de todo mundo, você não está sendo correto, porque quando o povo não está aqui, você é todo simpático e tal, silêncio mortal, assim, né? Imaginem, coitado do Pedro. Aí, o Pedro ficou quietinho. E ele percebeu que se ele desse razão para um ou para outro, ele poderia rachar o cristianismo.
Mas o Pedro era um bom trabalhador. O Pedro era um trabalhador daquela hora. Ele levanta, olha para o Paulo e fala: eu confesso o meu erro e eu sei que são muitos. Peço que o irmão Paulo faça então o Evangelho. O Paulo ficou sem voz, né? Porque a humildade do Pedro foi tão grande que ele não tinha o que falar. E aí a gente percebe que o bom trabalhador não vai brigar para estar sempre certo. O Pedro, naquela hora, não pensou nele, ele pensou na obra. E é isso que nós temos que buscar sempre. Quando o trabalhador brigou, porque eu cheguei aqui 6 horas da manhã e ele chegou às 5 da tarde, por que ele vai ganhar a mesma coisa que eu? Eu não olhei para a obra. Eu não estava com alegria pelo trabalho. O que eu estava? Pensando só em mim. Nós vivemos tempos muito difíceis na Terra, principalmente porque nós ainda pensamos primeiro na gente. Tem um ditado popular que é maravilhoso: farinha pouca, meu pirão primeiro, não é isso? É isso que acontece na Terra agora. Se a gente acha que as pessoas estão em guerra por liberdade, as pessoas estão em guerra por interesses pessoais, poder, dinheiro, ganância. E o que a gente faz? A gente aqui não pode resolver os conflitos mundiais, mas a gente pode resolver o conflito da nossa casa. A gente pode resolver o conflito daqueles que estão perto de nós. A gente tem que parar de achar que não é problema meu. Tudo é problema nosso. Eu não posso fazer nada pelo conflito que está acontecendo. Materialmente eu não posso, mas vibratoriamente eu posso. Eu posso orar. Eu posso não fazer parte do grupo que fica alimentando o medo, as catástrofes, não é? Jesus disse para nós um dia que nenhuma das ovelhas do Pai se perderia. Então por que a gente fica tão preocupado? E Jesus falou isso também, né? Por que ficar preocupado com o que havereis de comer, de vestir? Se Deus veste as aves, os lírios do campo, mas a gente tem que parar de achar que não é com a gente. Gente, presta atenção, a Vilma, minha amiguinha de 94 anos, falou uma coisa que a gente estava conversando e era muito lúcida na graça. E aí ela falando para mim que ela tinha dito o seguinte: tem um jeito de você descobrir se você cumpriu com a sua obra. Certo? Se você está encarnado é porque ainda não cumpriu. Então, para ela, é isso. Ela está aqui, ela ainda não cumpriu. Ela vai até o fim, fazendo o melhor. Todo mundo pode. Um pouquinho. Não posso sair de casa. Faz crochê para doar. Mas eu não sei fazer crochê que eu tenho artrite. Faz oração pelos que precisam. Dê um sorriso para a pessoa que você encontra. Todos